Muito boa tarde para todos. Esse vídeo ele vai contemplar a resolução do exercício dos 3 reservatórios, né? 2 reservatórios, um montante e outro jusante, e um reservatório intermediário que ele pode se comportar como um reservatório que vai receber vazão ou um reservatório que vai promover, né, vazão. Se a gente pode fazer uma analogia com os reservatórios urbanos, ele pode receber água durante o dia e nas horas mais críticas de picos de vazão, ele vai começar a fornecer água para um outro reservatório que esteja a jusante, né? Então, nesse sentido, vocês estão vendo a minha tela, eu tenho 3 reservatórios, um a montante, chamado reservatório A, onde ele tem uma cota do nível da água, cota piezométrica, aqui como cota 34. Você tem um reservatório intermediário, que a priori, nesse momento, ele está aqui como com cota 23 metros, um reservatório B, e um reservatório C com cota de 10 metros, né? No nó que faz a interligação entre esses reservatórios, eu tenho um ponto D, e esse ponto D apresenta uma cota piezométrica ajustável, né? Que, na verdade, não é que é móvel isso daqui, mas a gente quer, diante da configuração dos reservatórios, a gente quer saber quais são as vazões dos 3 ramais e qual é a cota piezométrica aqui, tá? Então, essas tabelas aqui ao lado, nada mais são do que as fórmulas, né? Então, o que está em amarelo aqui está em fórmula, que é a fórmula de perda de carga de Darcy-Weisbach. E aqui você tem, né, além da fórmula da perda de carga de Darcy-Weisbach, você tem aqui a vazão, né, que nada mais é do que a fórmula da vazão do Darcy-Weisbach, só que isolada da vazão, né? Então, aqui a perda de carga em evidência, e aqui embaixo a mesma forma, só que a vazão em evidência, tá? Para a gente começar a discutir isso daí. A fórmula que foi adotada é a fórmula da perda de carga universal, então 8 vezes o fator de atrito, vezes o L, que é o comprimento, vezes a vazão ao quadrado, dividido por π ao quadrado, vezes o diâmetro à quinta, vezes a gravidade. Tá? Para facilitar as contas, né, como a gente trabalha sempre com diâmetros em milímetros, comprimento em metro, perda de carga em metro, eu deixei essas células aqui onde a gente coloca os diâmetros, os comprimentos na sua grandeza, como nós trabalhamos. E nas fórmulas aqui, né, eu copiei a célula respectiva, mudando a unidade, tá bom? Então, toda vez que eu for alterar diâmetro para observar a perda de carga, eu altero aqui nessa tabelinha, que automaticamente vai refletir aqui, né? Mas é a mesma, a fórmula é a mesma que eu uso. Eu uso a fórmula de perda de carga da Weisbach, aqui também é a mesma fórmula, só que aqui está isolada a vazão. Tá? Bom, então, no primeiro momento, para a gente começar a trabalhar com essas hipóteses, a primeira hipótese é que o ponto D ele apresenta uma cota piezométrica igual ao do reservatório intermediário. Né? Essa configuração, né, como uma primeira hipótese aqui, se aqui tiver a mesma cota piezométrica, vai fazer com que esse reservatório intermediário ele não receba e não forneça vazão. Então, não há fluxo, não há vazão aqui. Então, a vazão caberia somente entre o reservatório A e o ponto D, e entre o ponto D e o reservatório C. Se aqui tem a mesma cota piezométrica, a diferença de nível, né, imaginando que isso daqui não está numa condição estática, e sim numa condição dinâmica, as vazões são constantes, mas há fluxo de movimento, então há perda de carga. Né?
Se tivesse condição estática, não haveria perda de carga. Agora, então, se tem condição de movimento, vamos imaginar aqui, né, cota piezométrica do ponto D sendo igual ao reservatório intermediário de 23 metros. Então, qual que seria a perda de carga entre o reservatório A e o ponto D? Seria 34 a cota montante menos 23 a cota jusante. Então, só para fazer a conta aqui, né, rapidinho, então, 34 menos 23, teríamos um desnível de 11 metros. Se eu colocar, né, então, você tem aqui um comprimento de 100 metros, um diâmetro de 50 milímetros, né? Vamos trabalhar com um fator de atrito constante, tá? A gente sabe que muda em função do diâmetro, em função da vazão, mas vamos trabalhar com um fator de atrito aqui, nesse caso ideal, constante de 0,025. Então, eu vou colocar aqui o primeiro diâmetro, que é nesse trecho de A até D, vou colocar um diâmetro de 50, e vou colocar um L de 100 metros. 100 metros. Isso aqui, né, a perda de carga, a gente já, entre A e B e D, mantendo constante aí, né, 11 metros, que a gente falou, 11. Então, aqui, qual que vai ser a vazão, né? A vazão que eu vou ter aí vai ser uma vazão de 4,07 ou 4,1 litros por segundo, né? Porque aqui é o que deu em metros cúbicos por segundo. Né? Entre A e D. Entre A e D. Com a perda de carga de 11. Tá? Nessa mesma linha, eu vou ter aqui a perda de carga entre o reservatório intermediário, ponto D, né? Sendo 23, e o ponto C, que é o reservatório jusante, 10 metros, 23 menos 10 vai dar 13, né? Então, eu tenho uma primeira questão aqui, né? Entre A e D, 11 metros, e entre D e C, 13 metros. Né? Então, se a vazão aqui foi de 0,0041 metros cúbicos por segundo, ou 407 litros por segundo, como não, né, imaginando que ele está na mesma cota pesométrica que o ponto D do ponto B, esse reservatório aqui não recebe nem envia. Então, a vazão entre A e D deveria ser a mesma entre a vazão D e C. Deveria dar 407, mas vamos ver quanto que vai dar? Então, 23 menos 10 daria 13. Ou 24 menos desnível 11 daria 13. Então, vou colocar 13 aqui. O tubo aqui é de 75 milímetros. E o comprimento é de 50 metros. Isso aqui daria para a gente uma vazão de 17,3 aproximadamente litros por segundo. Então, é uma vazão muito superior a 4,07 litros por segundo. Então, essa vazão aqui não é a mesma da vazão de D para C. Então, isso me faz dizer, me faz intuitivamente a segunda hipótese, e como essa vazão aqui é muito maior do que a vazão de A para D, com certeza esse ponto D não está na mesma cota pesométrica que o reservatório B. Ou seja, o reservatório B também está alimentando a rede, junto com o reservatório A, para fornecer uma vazão para o reservatório C. Então, aí já vem a segunda hipótese. Então, a primeira, né? Vazão de A para D, 4,1 litros por segundo. E a vazão de D para C, 17. Então, isso não deve estar ocorrendo. Então, eu vou ter aqui que somar a vazão de A, do reservatório B de bola para o ponto D, para totalizar a vazão do reservatório C. Então, essa segunda hipótese, o que a gente faz? A gente abaixa aqui a carga piezométrica do ponto D. Descendo a carga piezométrica do ponto D, esse reservatório intermediário B, ele passa a alimentar o ponto D. Então, a gente fica agora com uma vazão de A para D e uma vazão de B para D, juntando essas vazões para dar a vazão de D para C. Bom, quanto que a gente vai descer aqui? Se entre B e C
a gente tinha um desnível de 13 metros, né? Porque 24 aqui, ó, tudo, menos 11, dá 13. Então, a segunda hipótese, né, já que a gente tem que descer a carga pesométrica do ponto D, e entre B e C tem 13 metros, vamos descer metade, 6,5. Né? É uma hipótese mais plausível para a gente ver o que acontece. Então, aqui eu desci 6,5. Agora, o que vai acontecer? Nesse sistema aqui, 23 mais 6,5, 23, aqui, ó, 23 mais 6,5 e 9,5. Então, eu vou, ou melhor, desculpe, né? 23 menos 6,5. Menos 6,5. Então, 16,5. Então, a cota aqui do ponto D seria 16,5. A cota pesométrica aqui, 16,5. Então, qual que seria o desnível entre A e D? Seria 34 menos 16,5. E a perda de carga aqui entre o reservatório B e o ponto D seria 23 menos 16,5. Tá? Vamos ver o que vai acontecer nessa circunstância? Então, fazendo aqui, entre A e D, 34 menos 16,5, então vamos colocar aqui, ó, igual 34 menos 16,5. Eu vou ter 17,5 de desnível entre A e D, né? Vou colocar aqui entre A e D. E entre B e D, 23 menos 6,5, B e D. B e D. É igual a 23 menos 16,5. São os próprios 6,5. Tá? Bom, vamos ver quanto que vai dar a vazão aqui e a vazão aqui. Entre A e D, 17,5, comprimento de 100, diâmetro de 50. Então, 17,5, vou colocar aqui em cima na formulinha, 17,5. O comprimento do tubo é 100 e o diâmetro de 50. 100 aqui no comprimento, diâmetro de 50. Quanto que vai ser a vazão que a gente vai encontrar? Fazendo a continha aí, 0,0051 metros cúbicos por segundo ou 5,14. A vazão de A para D, 5,14. Vamos guardar esse valor. Agora, de B para D, 6,5. 6,5. 6,5. Então, 6,5, vamos colocar aqui, perda de carga, 6,5. Comprimento do tubo, 60 metros. E o diâmetro de 40. Temos aí 2,31 ou 2,32 litros por segundo, ou 0,023. Então, essa vazão mais anterior tem que dar essa vazão aqui, ó, de D para C. Vamos ver quanto que dá a vazão de D para C? Olha o desnível de D para C. Se aqui, né, se a cota pesométrica do D é 16,5, 16,5 para 10, né, entre D e C, eu tenho 16,5 menos 10, que é a cota do reservatório C. Vou ter também 6,5, concorda? Então, 6,5 aqui, só que o comprimento do tubo é de 50, e o diâmetro do tubo é de 75. Qual que é a vazão que eu vou encontrar? 12,22 litros por segundo. Ora, vamos ver então o que acontece com essa segunda hipótese. A vazão de A para D, 5,15. A vazão de B para D, 2,32. E a vazão de D para C, 12,22. Olha só o que está acontecendo, né? A vazão de AD mais a vazão de BD
AD mais BD está sendo o quê? Ela está sendo menor do que a vazão de D para C. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu desci 6,5, eu vou ter que descer mais um pouco ainda. Porque eu tenho que diminuir a vazão de D para C e aumentar um pouquinho a vazão de A para D e de B para D. Bom, vamos ver. Entre, né, aqui, entre o erro, né? Qual que seria o erro aqui? A soma de AD mais BD teria que ser igual à vazão de D para C. Mas não está sendo. A diferença disso está sendo menos 4,75. A soma dos dois trechos aqui é menor ainda do que a vazão de D para C. Qual que é essa diferença entre a soma dos dois montantes aqui e a vazão ajusante? Menos 4,75. Esse é o erro. Esse é o erro. Vou colocar em amarelinho aqui. Esse é o erro que está dando, né? Então, se a gente baixar aqui mais um pouquinho aqui, quanto que eu vou baixar? Se eu peguei esse trecho aqui, esse desnível, né? 6,5 aqui, mais 6,5 aqui, né? Se eu pegar e pegar mais metade aqui embaixo, descer mais metade, né? Eu vou aumentar a vazão desses dois trechos aqui em cima e vou diminuir a vazão desses trechos aqui embaixo. Terceira hipótese. Então, olha aqui. A gente vai ter aí, ó, tinha 6,5 e mais 6,5 aqui embaixo. Esse 6,5 a gente dividiu por 2 para ficar 3,25. 3,25. Então, quanto que eu vou descer aqui? Né? Eu vou descer 6,5 mais 3,25. 6,5 mais 3,25. Então, 23 menos 6,5 mais 3,25, quanto que vai dar a cota do ponto D? Então, vamos lá. Igual 23 menos 6,5 mais 3,25. Isso aqui vai dar para a gente 13,25. Então, aqui, 13,25 seria a nova cota do ponto D. Cota do ponto D. Né? E daí a gente teria, qual que é a perda de carga entre A e D agora novamente? Vou colocar aqui AD, vou colocar aqui ED, né? Vai ficar assim, AD, 34 menos 13,25. Isso aqui vai dar 20,75 a perda de carga entre A e D. E B e D vai ser 23 menos 13,25. 9,75. Então, eu vou, para essa terceira hipótese aqui, eu vou ter que colocar na perda de carga aqui para A e D 20,75 e depois eu vou ter que colocar para BD essa perda de carga 9,75 e com os seus respectivos diâmetros e comprimentos entre A e D e entre B e D, né? Só fazer o primeiro aqui, por exemplo. Então, 20,75 de A para D. 20,75 aqui. 20,75. Qual que é o comprimento? 100. E qual que é o diâmetro? 50. Vamos ver quanto que deu a vazão? 5,6 aproximadamente. 5,6. E de B para D. De B para D. De B para D, 9,75. 9,75. Então, vou colocar 9,75. E o comprimento e o diâmetro. Comprimento de 60, diâmetro de 40. 60 e o diâmetro de 40. Quanto que vai dar? Vazão de 2,83. Então, vou só consertar aqui, né? Então, primeiro, ó, de B para D, 2,83.
2,83. E de A para D, só alterar aqui, 20,75, só para ver quanto que tinha dado. 20,75, 100 metros de comprimento, dentro de 50. 5,6. 5,6. Quanto que daria, então? Quanto que daria, então, a vazão de D para C? Ora, se aqui a cota do D 13,25, 13,25 é menos 10, então, de D para B é igual a 13,25 menos 10. Olha lá, 3,25. Vamos colocar 3,25 aqui. 3,25, L 50, diâmetro 75. 8,64. Então, 8,64, você pode ver que 5 mais 2,84 dá 8,44. Ainda a vazão de AD mais a vazão de BD, ainda ela é menor do que a vazão de D para C, dando um erro de menos 0,2. Né? Bom, se a gente descer, a quarta hipótese aqui, se a gente descer mais um pouquinho, né? 3,25 dividido por 2, porque você tinha 6,5, mais 3,25, tinha sobrado 3,25. 3,25 dividido por 2 dá 1,625. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente faz assim, ó, igual 23, que é a cota do reservatório aqui B, menos o 6,5 que inicialmente a gente tinha colocado, mais 3,25, mais 1,625. Vamos ver quanto que dá isso daí? 11,625. Então, estou colocando uma cota aqui agora no ponto D de 11,625. De novo, 34 menos 11,625, olha lá, de A para D. Se eu colocar aqui igual, 34 menos 11,625. Vai dar 22,375, a perda de carga. Se eu colocar aqui de B para D, de B para D, se eu colocar 23 menos 11,625. Vou colocar aqui o igual, faltou igual, menos 11,625. Você vai ter 11,375 a perda de carga. E entre D e C, você vai ter igual a 11,625 menos a cota do reservatório C, que é 10. 1,625. De novo, né? Vou fazer a mesma coisa, colocar a perda de carga nova para o reservatório, para o trecho de A para D, com os seus respectivos diâmetros, e ver a vazão que vai dar. Vou colocar a perda de carga respectiva entre B e D, com os seus trechos, diâmetros e comprimento, e ver que vazão que vai dar. E vou colocar a perda de carga entre D e C, com seus respectivos, né, valores de diâmetro e comprimento, e ver que vazão vai dar. De novo, vou somar a vazão desses dois trechos a montante, deveria dar igual ao terceiro trecho, mas não vai dar. Né? O que vai acontecer? A gente vai ter agora, né, um erro aonde a vazão dos dois trechos a montante,
AD e BD, somando, vão ser maiores do que o trecho de D para C. Né? Agora passou. Agora o erro é positivo aqui, ó. O erro é positivo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um erro positivo aqui e tenho um erro negativo aqui. O que eu posso fazer? Então, para quando a vazão, vamos pegar o trecho AD aqui, ó. Para quando a vazão dele é de 5,15, o erro de 4,24 negativo. Para quando eu tenho uma vazão de A para D 5,81, o erro é positivo. Eu tenho, ó, erro negativo para uma vazão de AD 5,15. Erro positivo, né? A soma das duas vazões a montante é maior do que a vazão a jusante e a vazão de AD 5,81. Se eu colocar isso aqui no Excel, né? X e Y, o X sendo o erro e o Y sendo a vazão que é AD, igual ao exercício que foi feito em classe, eu vou ter essa equação aqui, ó. Onde o erro, ó, menos 4,75, vazão que é AD 5,15. Então, menos 4,75, a vazão 5,15. Para erro de 2,77, a vazão é de 5,81. Faço a equação, estabeleço a equação da reta, porque se eu fizer aqui a formatar linha de tendência, se eu colocar uma reta linear aqui e colocar exibir a equação do gráfico, eu vou ter essa equação aqui, ó. Aumentar um pouquinho, para a gente poder ver melhor. Aí, então, se o x for zero, a vazão que é a D é 5,56, né? Porque o x é o erro. Se o x for zero, onde que o gráfico vai cruzar aqui o eixo que é a D? No 5,56, como está mostrando aqui, se o x for zero. Então, 5,56 ou 5,57, né, é a vazão para o erro zero, ou seja, a vazão somada dos dois trechos a montante tem que ser igual à vazão do trecho a jusante. Então, 5,56 seria a vazão exata, ou 5,57 seria a vazão exata para o primeiro trecho QAD, né? Se eu tenho vazão de 5,57 litros por segundo, vamos ver quanto que daria a perda de carga exata? Então, eu venho aqui, ó, vou colocar vazão igual 5,57, só que divididas por 1.000, para passar para metros cúbicos por segundo. Diâmetro de 50 e comprimento de 100, diâmetro de 50, então é igual 0,05 e comprimento de 100. Comprimento de 100. Quanto que daria a perda de carga? 20,50. Então, 20,50, quase 20,51, é a perda de carga de A até D correto e a vazão correta de 5,57. Só que a perda de carga de 20,51 de A para D vai me dizer a cota do ponto D. Então, se eu pegar 34 menos 20,51, olha, igual 34 menos 20,51. Isso aqui vai me dar 13,49. Então, a cota do ponto D real é 13,49. Se eu fizer 23 menos 13,49, eu vou ter a perda de carga real entre B e D. E daí eu vou poder calcular a vazão. Essa vazão mais essa vai dar igual à vazão de D para C. Então, qual que vai ser os valores reais? Perda de carga dinâmica entre A e D, 20,51. Após isso, eu descobri, né? Primeiro descobri a vazão e depois descobri a perda de carga real. Com a perda de carga real entre A e D, eu consigo descobrir a cota do ponto D. E aí eu faço a perda de carga entre B e D, 9,51. Com essa perda de carga, encontro a vazão entre B e D. Essas duas vazões somadas têm que ser a vazão a jusante de D para C, de D para C,
E com a vazão encontra a perda de carga entre D e C também, né? Bom, a cota piezométrica do ponto D de dado, na verdade, é essa cota de 13,49. Quando eu faço a cota do ponto A 34 menos a perda de carga, eu vou ter a cota piezométrica aqui. Não dá para encontrar a cota real. A cota real, que eu digo, a cota absoluta, né? Estou encontrando a cota piezométrica, que é o Z mais a pressão, a carga de pressão, né? Pressão relativa. Tá ok? Então, esse é o exercício, esses são os valores. Espero que vocês tenham entendido, né? Obrigado e até a próxima.